dando continuidade à nossa sequência de videoaulas, estudando sobre o Regulamento Interno dos Serviços Gerais, o R1, o RISG. Na aula de hoje, nós veremos acerca um pouco mais das escalas, um pouco mais das atribuições tanto do oficial de dia quanto do adjunto, ok? Para nós inteirarmos um pouco mais aí da nossa rotina diária. Vamos lá então? Vamos colocar aqui o slide para nós estarmos acompanhando, ok? Então, olha lá. Dando continuidade à nossa sequência, o artigo 184, que vai reger sobre as escalas de serviço, nos diz que a escala de serviço ela é a relação do pessoal, tá aqui, ou das frações de tropa que concorrem na execução de determinado serviço, né, no nosso caso, as alas de serviço, tendo por finalidade principal a distribuição equitativa de todos os serviços de uma organização militar. Okay? Então, a escala nada mais é do que isso. É a junção de todo o pessoal e também essa distribuição do pessoal aí de forma equitativa, de forma igualitária, de modo que todos estejam concorrendo à escala de serviço, de modo que todos estejam concorrendo, seja por antiguidade ou por algum outro critério já previamente determinado pelo comando, concorrendo às diversas missões, então de prevenção e outras escalas que porventura vierem a serem solicitadas à unidade, ok? Então, dando continuidade aí, a gente passa aqui o slide. As escalas de serviço, no artigo 186 do RISG, ele nos traz, é claro, sempre lembrando que é um manual que ele é aplicado na sua totalidade para o Exército Brasileiro. Para o CBMDF, a sua aplicabilidade não é de 100%, tá? Tendo em vista a peculiaridade do serviço e da rotina diária. Então, olha lá. Ele diz que a composição aí, pelo menos, fiscal de dia, que pode ser capitães, tenentes ou aspirantes. Ele nos dá também o auxiliar do fiscal de dia, que pode ser os subtenentes. Então, o médico de dia, tal como nós temos também no Corpo de Bombeiros. O oficial de dia e o adjunto. O oficial de dia aqui podendo ser um tenente ou aspirante. O adjunto, normalmente um primeiro sargento. O comandante da guarda, que pode ser segundo ou terceiro sargento. Nós temos lá também o cabo da guarda, o cabo de dia e o serviço de guarda, que são todos os soldados, tá bom? Lembrando que o cabo da guarda ele é responsável tão somente pela guarda, e o cabo de dia é aquele que é responsável pelo bom andamento lá do serviço na companhia, na seção, nos alojamentos, ok? Então, seguindo aí acerca das escalas. É comum ao CBMDF, tá bom? Algo mais voltado para a nossa realidade. Nós temos o superior de dia, o coordenador de operações, supervisor de dia, perito, oficial de área, oficial de dia, de prontidão e adjunto, ok? Não é comum nós encontrarmos nos dias odiernos o cabo de dia, né, como nós tínhamos antigamente, o cabo de dia, o cabo da faxina, o cabo da guarda, tá bom? Então hoje quem fica mais à frente da guarda do quartel geralmente é o adjunto, ok? E o de prontidão é que toma conta ali de todo o pessoal de serviço, haja vista que na maioria dos quartéis nós não temos o oficial de dia, ok? Então tá aí, é a composição comum ao CBMDF, tá bom? Isso aí, todos os dias nós temos uma escala com essa nomenclatura, com esse pessoal aí de serviço, ok? Bom, o serviço interno abrange todos os trabalhos necessários ao funcionamento da unidade e compreende o serviço permanente e o serviço de escala, ok? Às vezes o serviço permanente ali como nós trabalhamos numa escala sempre de 24 horas, os quartéis sempre
os quartéis, principalmente operacionais, nós teremos sempre ali um serviço permanente de guarda, de adjunto, de dia prontidão, alguns quartéis com oficial de dia e outros quartéis que funcionam como quartéis de cunho administrativo, mas também que tem ali o seu permanência, né, o seu dia à academia, dia ao Cefap, dia ao Secaf, dia à policlínica e por aí vai, ok? Bom, nós vamos tratar então agora rapidamente sobre o oficial de dia e sobre o adjunto, ok? E aí nós estaremos terminando essa terceira videoaula. O artigo 194 ao 197 fala do oficial de dia, lembrando que aqui nós estamos estudando o RISG. Quando necessário e possível, auxiliado pelo adjunto, ele vai redistribuir o pessoal da escala, evitando duplicidade de funções. Então, às vezes, ocorreu muito isso no passado. Às vezes, nós estávamos correndo para socorro e estávamos escalados em um ABT e em um ASE. Em um ABT, e naquela época a UR tinha uma outra nomenclatura, né? A ambulância do bombeiro, digamos assim, não era UR, né? Tinha outra nomenclatura. Então veja bem, era comum nós estarmos correndo em duas viaturas. Então, às vezes, quando bradava geral, então uma viatura ficava um tanto quanto desfalcada. Então nós tínhamos essa falta de pessoal, né? Essa carência de mão de obra. Hoje isso não acontece de forma tão rotineira, mas se assim for, faz-se necessário que tanto o oficial de dia ou, no caso, dia prontidão e auxiliado pelo seu adjunto, que eles possam redistribuir esse pessoal para que as pessoas não fiquem em duas viaturas ao mesmo tempo. E alguns correm nas viaturas e estão tirando o serviço de guarda. E aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente, nas videoaulas que se seguem, que quando isso acontece, há um camarada que ele deve assumir o posto da guarda, enquanto aquele que está na guarda escalado na viatura e bradou, ele vai correr para o socorro. E esse outro militar, então, ele vai assumir ali o serviço da guarda até que o trem de socorro retorne, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bom, ainda acerca do oficial de dia, ele deverá informar ao comando todas as ocorrências extraordinárias fora do horário do expediente e relatá-las na documentação de serviço, livro ou relatório. Lembrando que é bem voltado para o Exército, mas que algumas coisas que podem fugir daquilo que é a rotina diária, o oficial de dia sim pode relatar ao comandante da unidade. Agora, tanto o oficial de dia, quanto o dia prontidão, quanto o adjunto, quanto o dia ao depósito, então todos eles têm um livro para que seja confeccionado. Então, todas as unidades têm esse livro para confecção. Então já tem lá o modelo certinho e todas as vezes que você vai sair de serviço, que você vai passar o serviço para a próxima ala, então você passa aquele livro já devidamente preenchido, com todas as alterações necessárias que precisam conter ali, e você passa então para aquele que vai render, aquele que será o seu sucessor ali no próximo serviço, tá bom? Então, digamos assim, todas as ocorrências extraordinárias, todas as alterações ocorridas naquele período, seja de 12 ou na maioria das vezes de 24 horas, essas alterações precisam ser relatadas no livro. Esse livro, ele pode inclusive ser solicitado pelo Poder Judiciário, pela autoridade judiciária, para servir como prova em determinados casos que assim requeiram, tá bom? Então daí a importância do preenchimento correto do livro, tá bom? Seguindo. O oficial de dia ainda compete zelar pela pontualidade e realização das formaturas diárias. Então, o quartel onde nós não temos o oficial de dia,
O dia e prontidão é que vai zelar por isso, para que no horário da passagem de serviço todos estejam lá. No horário do hasteamento, do arriamento, arriação do pavilhão nacional, todos estejam lá. Por ocasião da formatura de pernoite, para conferência de pessoal, para algum tipo de deliberação, eles devem zelar para que todos estejam ali nas formaturas diárias, ok? Bom, e o último aqui, recepcionar autoridades civis ou militares de precedência igual ou superior ao comandante daquela unidade que ele está tirando serviço, e ele vai conduzi-las ao gabinete. Então é responsabilidade do oficial de dia e ou do dia e prontidão no quartel onde não há oficial de dia, ao chegar ali o comandante de área, chegar ali o comandante operacional, enfim, uma autoridade que chegar, né, em um determinado momento do dia em que haja expediente na corporação e o comandante daquela unidade está lá no seu gabinete. Então, aquele responsável pelo serviço, oficial de dia ou dia prontidão, ou até mesmo adjunto, vai encaminhar, acompanhar aquela autoridade que visita o quartel até o gabinete do comandante daquela unidade. Ok? Então, isso é responsabilidade do oficial de dia ou, no seu impedimento, adjunto de prontidão, porque isso aí faz parte da sua responsabilidade no que tange ao serviço interno da unidade, ok? Bom, aí agora nós passamos para o serviço interno relacionado ao adjunto, tá bom? Artigos 203 e 204. Então ele deve auxiliar, ou melhor, ele é o auxiliar imediato do oficial de dia. Então é o adjunto. Nos quartéis, onde nós temos oficial de dia, em geral nós temos o adjunto, não temos o dia e prontidão. Tá bom? Então, para que você entenda isso. Em geral é isso, né? Pode se quebrar aí uma regra aqui ou ali e fazer uma normativa interna de forma diferente, mas em geral, onde nós temos o oficial de dia, nós temos o adjunto, que é o seu auxiliar imediato. Onde nós não temos o oficial de dia, nós temos o dia prontidão e o adjunto também é o auxiliar imediato desse dia e prontidão, ok? Então, seguindo, ele deve se apresentar ao oficial de dia. Então, não esqueçam, quando os senhores e senhoras estiverem de serviço, por ocasião de estarem imbuídos da responsabilidade de adjunto, então logo chega o oficial de dia, o dia prontidão, os senhores têm o dever de se apresentar a essa autoridade, ok? Transmitir as ordens do oficial de dia. Então, o oficial de dia tomou uma decisão, tem algo a falar para a tropa, então ele chama o adjunto lá no seu gabinete, lá na sua repartição, e ele na sua sala, e ele transmite isso para o adjunto. O adjunto vai lá no SECOM, fala ao microfone ou manda falar ao microfone para que todos os militares de serviço se reúnam para que então ele possa transmitir as ordens do oficial de dia. Bom, fiscalizar a faxina, mais uma vez aqui, né, nós esbarramos naquilo que é para o Exército, tá bom? Até hoje funciona dessa forma. Então nós até falamos lá, né, o cabo de dia, o cabo da faxina, por vezes ele acumula função, tá bom? Lá no Exército é bem verdade que nós temos um cabo de dia e um cabo da faxina, ok? Então aqui como nós temos no CBMDF o pessoal da empresa já especializada para isso, então, em geral, são os responsáveis ali pelo contrato, que às vezes fica ali no almoxarifado, é que tem esse contato direto com o pessoal da empresa para que o serviço de faxina esteja a contento, ok? Informar ao oficial de dia das ocorrências e deliberações realizadas ou deliberações feitas, tá bom? Então ele tem que estar sempre informando ao oficial de dia das decisões tomadas, do que aconteceu, para que o oficial de dia não fique vendido se porventura for chamado por uma autoridade superior para prestar esclarecimentos. Ele deverá acompanhar o oficial de dia nas revistas das instalações, ok? Tá bom? Em geral, o dia prontidão ou o adjunto são os responsáveis aí por dar aquela olhada quando assume o serviço, olha todas as instalações,
ver se está tudo funcionando direitinho, a questão da energia, se tem vazamentos de água, o que precisa ser feito para que então, de forma documental, possa informar o comando daquela unidade. E o último aqui desse slide, confeccionar os documentos relativos ao seu serviço até 1 hora depois do seu término. Então aqui cabe nós estudarmos acerca dessa passagem de serviço. Porque às vezes o camarada passa o serviço, esquece de terminar o livro, às vezes ele já até começou, mas ele esquece de terminar o livro. Às vezes ele esquece de assinar o livro e vai embora, tá bom? Então o serviço ele tem que ser passado a contento. O que ele tem que evitar é que alguns, às vezes, podem assumir o serviço e já confeccionar o livro e assinar, como se ele estivesse ali já prevendo todo o serviço de 24 horas, o que iria acontecer, tá bom? Então temos que ter esse cuidado, tá bom? Para não fazer todo o livro ali no início do expediente e aí quando chegar lá de tarde ou à noite tem uma alteração que precisa ser colocada no livro e aí ele já teria em tese fechado o livro para passagem de serviço, tá bom? Então precisamos trabalhar de forma bem certinha. Bom, seguindo então aí, nós entramos no nosso último slide acerca do serviço interno, ainda falando sobre o adjunto. Ele deverá dividir os quartos de ronda noturna entre si e os demais sargentos escalados, tá bom? Então, em geral, nós temos aí composto pelo regulamento os soldados que compõem a guarda. Às vezes, se nós temos um cabo, ele pode ser colocado ali como chefe da guarda, como cabo da guarda, como responsável ali pelos soldados que estão tirando o serviço na guarda. E os sargentos da unidade serão aqueles que farão a ronda, que geralmente começam a partir das 10 da noite. Então, de 10 à meia-noite, meia-noite às 2, 2 às 4, 4 às 6, às 6 horas, lembrando que é a nossa alvorada. Onde é dado ali um aviso, um toque, e todos ali vão se levantar e preparar todo o expediente para a passagem de serviço. Então, o adjunto ele é o responsável por dividir esses quartos de ronda. E aí, cada unidade, às vezes, faz de uma maneira diferente. Como eu falei aqui, de 2 em 2 horas, há aqueles que preferem de 1 em 1 hora, para não ficar muito tempo puxando hora. Então, quando tem pessoal de serviço, de forma que isso possa ser feito, então eles vão adequando de acordo com a necessidade da unidade, tá bom? Então, vale nós reiterarmos aqui que é o adjunto que é o responsável, ok? Por dividir esses quartos de hora. Bom, ele deverá também fiscalizar os serviços da unidade quando da ausência dos seus responsáveis. Então, é uma atribuição do adjunto. Seguindo, providenciar a organização do claviculário. Uma coisa mais chata do que você chegar no claviculário e você não encontrar as chaves. E as chaves estão todas bagunçadas, estão dispostas de forma errada, não estão numeradas. E se estão numeradas no clavicular, estão nos números errados, nos lugares errados. Então, o adjunto que preza por um bom serviço, um serviço de excelência, ele vai deixar o seu claviculário organizado, ok? Bom, seguindo então, ele vai responder pelo oficial de dia por ocasião dos afastamentos eventuais. O oficial de dia precisou se ausentar para ir em outra unidade resolver algum problema, então ali o adjunto ele vai responder pela ala de serviço. Seguindo, o penúltimo slide aí, ele vai fiscalizar os serviços de guarda, tá bom? Se não tiver um cabo da guarda que possa fazer isso, e o cabo da guarda ser esse elo de ligação entre a guarda e o adjunto, o próprio adjunto fará essa fiscalização, esse serviço mais próximo aí dos militares da guarda. E o último tópico, colocar em forma o pessoal para as formaturas, ok? Então não é o oficial de dia que vai fazer isso.
Nós vamos agora formar para a bandeira. Chegou o momento da bandeira. Então, quem coloca, o pessoal informa, tira as faltas, é o adjunto. Quando o oficial de dia chegar, ele prepara a sua tropa, apresenta para o oficial de dia, com ou sem alteração, e se com alteração, com todas as alterações em mãos, ok? Bom, então aí nós finalizamos a videoaula de número 3. Esperamos aí que todos tenham compreendido de forma clara, bem objetiva, sobre as responsabilidades tanto do oficial de dia quanto do adjunto, bem como sobre as mais diversas confecções de escalas, ok? Então eu me despeço agora, até a nossa próxima videoaula. Até lá, tchau!